para a primeira palestra com o tema Cenário e Perspectiva de Geração de Energia Solar no Brasil. Convido aqui à frente a palestrante Liciane Ribeiro, graduada na PUC Paraná em Arquitetura e Urbanismo e também na Universidade degli Studi di Ferrara, na Itália. Possui projetos de eficiência energética junto ao Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, CEO da Ribeiro Solar. Atualmente é coordenadora regional da Associação Brasileira de Energia Solar no Paraná. Com vocês, então, Liciane Ribeiro. Boa tarde a todos. Uma honra estar aqui encerrando esse ciclo de palestras. Agradeço imensamente a todas as autoridades e me sinto muito grata de ter feito parte desse processo. É o nosso 4º seminário junto e a Absolar me proporcionar essa posição, né? Eu sou curitibana e filhos de pais paranaenses. Hoje moram em propriedade rural, não vivem mais do agro. Temos a empresa de material elétrico industrial e de energia solar em Curitiba, mas minha mãe é de Toledo, meu pai é de Abatiá. Então, essa realidade do agronegócio no estado do Paraná é muito importante para nós como economia. E, como a Débora comentou, foram feitas ações em 2017, mas o mercado de solar começou em outros estados um pouco antes do que o Paraná. E nós estávamos acompanhando ali o Paraná perdendo posições, que graças a Deus a gente voltou a recuperar, talvez até por alguma falha de informação da Copel, mas como coordenadora de uma associação que hoje é a maior associação de energia do Brasil, é muito importante que o Paraná tenha essa posição de destaque e que o nosso trabalho aqui junto, em conjunto com todo o governo do estado, incentivando a energia, de fato chegue à família de pequenos produtores rurais e que a gente transforme o agronegócio com energia solar. Então, eu vou trazer para vocês dados de como está a energia solar no nosso estado e aplicações do solar para o agronegócio. Então, a Absolar, ela hoje é a maior associação de energia solar do Brasil, como eu falei, maior associação de energia, né? A Absolar hoje já tem mais de 700 associados. E o nosso trabalho é representar e promover o setor fotovoltaico, acompanhando o desenvolvimento do solar no Brasil e ser o ponto de encontro e de debate. Hoje a gente atua em todos os estados, mais Distrito Federal, representando empresas nacionais e internacionais. Eu vou trazer alguns gráficos que eu acho muito importante a gente destacar por que o solar teve um desenvolvimento tão relevante e tão fundamental na geração de empregos durante o período do Covid, né? A pandemia foi um divisor de águas ali do serviço, e nós que somos um serviço de engenharia agregado com venda de equipamentos, foi um principal responsável aqui no estado por uma geração de emprego. E por que essa fonte se destaca? Se a gente comparar a quantidade de empregos gerados pela cadeia do solar fotovoltaico, ele é muito maior que o hidrelétrico ou que o eólico. Nos próximos gráficos, a gente vai ver a posição dessas 3 matrizes na matriz energética brasileira, e vocês conseguem acompanhar aqui que a cada megawatt a gente gera de 25 a 30 empregos por ano nas seguintes áreas. Por que ela gera tanto volume aqui? Porque eu tenho tanto instalador, eu tenho o engenheiro responsável, eu tenho a empresa integradora, eu tenho a minha empresa, que é a distribuição dos equipamentos, faz a importação importa os containers e distribui, tem os fabricantes. Então, dentro da cadeia produtiva, ela tem um emprego de qualidade, um emprego técnico, um emprego de desenvolvimento, um emprego que agrega receita à comunidade, porque E vocês acham que sentiram isso aqui nos últimos anos, né?
quantas empresas de energia solar já tem aí disponíveis, e todas elas nesse contexto. Engenheiros eletricistas, eletrotécnicos, instaladores, e isso gera renda. E essa renda fica na comunidade e não em grandes grupos ou em grandes centros urbanos, né? E é por isso que essa fonte se destaca. Aqui, desde que a 482 entrou em vigor, em 2012, os números acumulados da energia solar no Brasil. Então, a gente está falando mais de 104 bilhões de investimentos, mais de 20 gigawatts operacionais, mais de 607 mil empregos, mais de 27,6 bilhões em arrecadação de tributos e mais de 28,2 milhões de toneladas de CO2 evitadas de ser emitidas na nossa matriz brasileira. E aqui, como a gente falava das matrizes, hoje a matriz hídrica, esse dado está atualizado de 5 de outubro de 22, tá? Então, a hídrica está com 52,6%, a eólica com 10,9% e a fotovoltaica 9,7%. Agora, no dia 20, vocês devem ter escutado alguma notícia que a solar ela ultrapassou a eólica. Então, para a nossa apresentação de novembro, com certeza esse dado aqui é importante. E dentro do que muito se discute é o quanto a nossa matriz é renovável. E, de fato, ela é muito renovável se comparada à maioria dos países de primeiro mundo. Mas também é de causar espanto que a gente ainda tenha carvão, petróleo, nuclear e importe quase 4% da nossa energia. Nesse contexto aqui, é muito importante destacar o quanto que a solar, a eólica, a biomassa tem a agregar, porque quanto maior for essa matriz, menor é a participação dessas outras fontes. Então, a gente sentiu muito, e como curitibano eu digo que a gente sentiu demais nos últimos 2 anos a crise hídrica, em que foi importada muita energia, o valor da alíquota da tarifa subiu bastante, bandeira vermelha, muitos meses, exatamente por causa dessa participação, mesmo pequena, mas do importar energia dos nossos vizinhos. Aqui nós temos a matriz de gás natural, em 8%, e a biomassa quase empatando com o gás natural. Concordo que é muito importante que a gente pare de pensar nas matrizes de forma única. Solar não é único, né? Ela se complementa com a biomassa, que se complementa com a matriz hídrica e que se complementa com outras fontes. Para o solar crescer, é importante que todas as renováveis também se desenvolvam, porque quando eu tenho, por exemplo, uma usina hídrica de pequeno porte, uma PCH, uma CGH, que precisa represar a água, eu posso injetar o solar no momento em que eu estou represando e transformar isso numa usina hídrica, híbrida, desculpe. Então, nesse contexto, é muito importante entender que a matriz energética brasileira ela tem muito a crescer, e nesse gráfico que aqui, desculpa, teve um ali no meio que entrou, aqui é a projeção que a Bloomberg faz para a nossa matriz em 2050. Então, vocês vão ver aqui que a solar ela passa a hídrica. Significa que a hídrica diminuiu de tamanho? Não, ela foi a 113 gigawatts, comparado aos 110 de agora. Então, ela cresceu, mas ela cresceu pouco comparado com a matriz fotovoltaica, que chega a 120 gigas dos 20 que ela está agora. E a eólica vai de 54, e aqui a biomassa, olha, ela entra com 16 gigas. Uma porcentagem de crescimento também bastante exponencial do gás natural. Então, essa comparação aqui é bastante interessante, né? Porque a gente sai lá de gás natural, fotovoltaico, eólica e hídrica, e passo num cenário em que o solar vai ser, sim, o país do sol é o Brasil, né? A gente tem locais aí no Brasil com 7 horas de produção diária. Então, essa projeção aqui é muito importante. E você vê que carvão mineral, outros conjuntos aqui, eles acabam saindo de cenário, e entra também o armazenamento, que seriam as baterias. Tá? Então, a gente vai ter aqui uma matriz importante que não existe hoje de armazenamento.
Daí, quando me perguntam se a 14.300, a mudança da lei, vai afetar a nossa vida no que vem, podemos passar por um momento de transição, mas hoje é afetado por outras coisas, né? Taxa Selic alta, todo esse contexto de falta de acesso ao crédito dificulta que a gente consiga virar o número de projetos que a gente está imaginando virar, mas a nossa matriz, a longo prazo, a gente tem muito espaço para crescer, e daí aqui não é um estudo da Absolar, tá, gente? É a Bloomberg que tem esse estudo NEF, né, para essas projeções. Então, é um mercado internacional fazendo as projeções de Brasil. Eu vou voltar aqui, então, nessa evolução do solar no Brasil. Quando falado em 2017, o solar, de fato, estava iniciando, né, a sua escalada, e ele dobrou todos os anos. Tá? Então, dentro do contexto, vocês veem o quanto a matriz cresceu aqui na participação da energia solar. E aqui eu entro com dois, não sei se vocês conseguem ler esse detalhezinho, mas, basicamente, o amarelo é geração centralizada. A gente não tem esse tipo de geração aqui no estado do Paraná. Aqui se concentra muito mais os parques solares do Nordeste. E o azul, a nossa geração distribuída, que, para quem não é do setor, é basicamente aquela que todos os consumidores podem colocar em suas residências, propriedades rurais, comércios. Então, o mercado de geração distribuída cresce muito mais rápido do que o de geração centralizada. E nisso, basicamente, é por causa da geração centralizada, a gente fala do preço dos leilões de energia, né? Que a solar foi a fonte mais competitiva nos últimos leilões desde 2019. Tá? Então, a solar aqui, comparada a roxinho eólica, hídrica azul, biomassa, das renováveis aqui, a gente tem a solar sendo a fonte mais competitiva. Aqui também dados de geração centralizada, como eu falei, a gente não faz parte desse quadro, a gente quase não tem essa matriz no estado, e aqui eu digo que não temos, não por uma questão de potencial solar, mas sim por causa da nossa adesão de Confasa só 4 anos, então o nosso governador só isentou o ICMS por 4 anos, e isso pôs o Paraná num cenário menos competitivo que os demais, então as gerações centralizadas foram para esses outros cenários. E aqui também, depois, a apresentação fica disponível para vocês, que mostra exatamente quais estão em operação, em construção, ou a construção ainda não iniciada das usinas centralizadas. As agendas de leilões, que eu acho que, como não é Paraná, não vou focar nisso. Aqui vamos falar, então, do que é a tal da geração distribuída, que a 482 de 2012 permitiu que qualquer consumidor começasse a fazer. Basicamente, eu produzo na minha unidade consumidora, casa, propriedade rural, comércio, injeto na rede, ela passa pelo meu quadro elétrico, então a geração solar entra no quadro elétrico, o que eu estou consumindo ninguém tributa, ninguém taxa, mas quando eu devolvo para a rede para voltar num outro horário, é aqui que a gente entra na discussão do ICMS, do PIS e COFINS. Então, quando muito se fala que o solar está sendo taxado, a gente tem que entender que essa lei já está em vigor desde 2012. Se só começou a acontecer em 2018, 19, 20 ou agora 22, isso é uma realidade que ela já está há 10 anos em vigor, e, por isso, é importante que a gente entenda que o benefício de não pagar PIS e COFINS até 2045, sim, está finito agora em 6 de janeiro de 23. Porém, não é que vai acabar o benefício. Os entrantes, depois dessa data, vão ter o benefício, mas reduzido ao prazo de 2030, perdão. E daí, nisso, eu estou discutindo só esse pedaço. E tudo que a gente produz aqui, ninguém tem como taxar. O que eu produzir e consumir, ninguém tem como taxar. Então, nesse contexto,
com a mudança da legislação, a gente começa a repensar a forma que eu gasto a minha energia. Porque se eu posso ter alguma tributação aqui, eu vou automaticamente aumentar ao máximo o meu consumo, e é aqui que entra também a liberação para a gente começar a utilizar as baterias, que ela ainda não está permitida e que vai estar permitida a partir de 6 de janeiro de 23, porque eu vou conseguir armazenar. Outro ponto importante que ainda gera muita confusão é, se eu produzir na minha propriedade rural, eu posso pagar da minha casa, desde que no mesmo CPF, desde que no mesmo CNPJ. Então, eu posso ter a produção da energia em um local e pagar de outros locais, fazer a compensação. Mas, obviamente, eu estou passando por injetei no fio e peguei em outro momento. Então, nesse momento, no Paraná, a gente não tem ICMS, porém só por 4 anos. Se o sistema tiver mais que 4 anos, ele começa a pagar ICMS. Aqui os números de geração distribuída do solar, comparado às demais fontes. Então, aqui nós temos eólica e a CGH. Então, de fato, a solar é a que vem tendo um crescimento exponencial, não é que as outras matrizes não estejam crescendo, mas é que o solar, pela sua praticidade, pela sua maleabilidade, ter escala desde uma residência até um grande agronegócio, ele, de fato, ganha essa proporção que ele atinge mais consumidores, né? Quem que pode produzir energia de uma fonte eólica? Em Curitiba, praticamente ninguém. Então, o solar se torna essa capilaridade de a gente atingir qualquer tamanho de estabelecimento, né? Aqui, então, a parte do nosso mapa do estado do Paraná. Daí trago alguns dados importantes. O Paraná é a área com melhor recurso solar do Sul. Ela é ainda 40% superior à melhor região da Alemanha. E aqui me refiro basicamente à minha Curitiba, que está nessa parte mais branquinha do mapa. A gente só ganha de Joinville, ó, gente. Então, quem conhece aqui a divisa, a gente só ganha de Joinville. E, ainda assim, lá em Curitiba, é 40% melhor do que o melhor lugar da Alemanha, que hoje, basicamente, é autossuficiente em energia solar para toda a área residencial. Então, se eu tenho um potencial como esse, em que é de minha propriedade, que eu vou produzir a minha energia e ter controle dela por, no mínimo, 25 anos, que é o tempo estimado da garantia dos painéis, por que não fazer essa escolha, né? Então, a melhor irradiação do Sul, e os destaques aqui para a área de vocês, Toledo e o Maringá, Londrina, Paranavaí, toda essa região. E o estado do Paraná, então, possui esse atlas solarimétrico, onde tem topografia, infraestrutura, temperatura e áreas de exclusão. Aqui, para a minha comemoração do Erlon e do Luiz, que a gente estava sofrendo com isso nas últimas apresentações. Na apresentação que a gente fez em Pato Branco, o Paraná estava aparecendo como 9º. E esse dado aqui, gente, é do dia 5/10, novamente. Nós acreditamos que tenha havido uma represa. A Copel não informou o número de unidades consumidoras do ano de 2022, e acabou colocando no sistema só agora. Então, nessa data do dia 5, ela aparecia em 6º, e nos gráficos que a gente recebeu aí do dia 20, daí da ANEEL, né, não mês fechado, ela voltou a 4º lugar. E por que isso aqui é importante para a nossa análise, principalmente para o produtor rural? Porque, se a gente for analisar aqui, os estados que estão à nossa volta, eles são todos nossos competidores agrícolas. Então, a gente tem Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Goiás. O Mato Grosso do Sul aparece um pouco mais aqui embaixo, ele estava mais próximo do Paraná, mas, basicamente, todos esses são nossos competidores do agronegócio. A partir do momento que a energia solar acaba ficando para trás no Paraná e se desenvolvendo mais nos estados vizinhos, a energia lá fica mais barata,
o produto rural lá fica mais barato e a gente perde competitividade no longo prazo. O IDR virá aí com vários números, mas hoje você tem no mínimo 15% do custo da produção em energia, chegando a 30% em certas aplicações. Então, se o meu concorrente direto, digamos que eu sou concorrente do Mato Grosso em algum tipo de produção, lá, desenvolvendo mais, crescendo mais, tendo mais acesso a crédito, porque lá tem o FCO, o produto lá vai ficar mais barato. Automaticamente, a gente vai perder competitividade. Então, é por isso que é tão importante que o solar esteja, o Paraná esteja aqui à frente, principalmente do agronegócio. Aqui são os números do que o solar já trouxe para o Paraná. São 744 megas de capacidade instalada, 4,1 bilhões de investimentos, 22,3 mil novos empregos. Então, aqui, quando eu falava do Covid, gerar 22 mil empregos novos, totalmente novos, isso é muito relevante economicamente, e mais de 897 milhões de arrecadação de tributo ao poder público. Liciane, você estava falando que tem isenção de imposto. Como é que eu tenho arrecadação de imposto aqui? Que métrica é essa que vocês fazem para trazer o solar? Estudos já mostram que a energia solar, quanto maior a sua penetração, menor o uso de bandeira vermelha. Então, automaticamente, o solar ele beneficia o setor por estar sendo uma componente dessa matriz, e ele gera arrecadação de tributos, porque nós vimos lá que foram 4 mil empregos contra 2 mil da hídrica. Então, esse recurso, nós vamos ter renda, ISS, comércio, empresas vivendo e desenvolvendo aquela região. O tributo deixado de arrecadar do ICMS na conta da energia é muito menor do que a quantidade de circulação de renda, emprego e outros tributos gerados quando a gente tem a energia solar presente nas propriedades rurais, nos comércios. Aqui também é um dado bastante interessante. Aqui, o amarelo é o residencial, por número de sistemas e por potência, seguido, então, pelo comércio e serviços, e aqui estamos falando do rural. Então, dentro do Paraná, hoje, só menos de 10% dos sistemas, que são 70 mil, ou seja, 7 mil sistemas aproximadamente, são de rural. E eles são, a capacidade em potência instalada é 18%. É bastante óbvio que essa matriz amarela ela vai ser menor em potência, porque as casas geralmente são potências menores, mas são em maior número, comparados ao serviço. E depois, na sequência aqui, nós temos a indústria, com 4,2, também números menores, mas com uma potência maior, seguido por poder público, serviço público e iluminação pública. Então, as grandes 4 fontes, nós estamos falando aqui: indústria, comércio, rural e residencial. Aqui, o ranking de cidades do Brasil. Florianópolis lidera o ranking, isso também é uma coisa bastante nova, isso tem só uns 2 meses que apareceu essa posição aí. Mas, geralmente, as cidades todas aqui são áreas onde a gente teve bastante incentivo. Por exemplo, Goiânia, a Absolar desenvolveu todo um programa estadual de energia solar e ela hoje está em 8º lugar, as capitais. E daí, aqui no nosso estado, Curitiba, infelizmente, não aparece, porque a gente tem um cenário de que todo mundo acha que Curitiba não produz, então, infelizmente, ela não tem crescido da mesma forma como Maringá, Londrina, Cascavel, Foz e Toledo. Aqui a potência instalada no ano. Esse gráfico também é bastante importante a gente olhar, que quando eu mostrava a matriz no Brasil, vocês veem o salto que deu no Paraná de 2018 para 2019. Então, o crescimento do Paraná, diferente dos outros que vinha todo ano dobrando, o nosso não cresceu tanto em 21 e também não vamos conseguir dobrar em 22, porque, por mais que a gente tenha subido, a gente não está nem próximo de fazer aqui o 1 giga, né? Então, aqui, essa mudança de 2018 para 2019, o governador assinou, na verdade, a governadora em exercício, na época, antes da eleição do Ratinho, ela assinou a isenção do ICMS.
Então, para vocês verem o quanto essa questão do ICMS foi impactante, o Paraná, junto com Santa Catarina e a Amazônia, foram os últimos 3 estados a aderir ao CONFAS, a dar isenção de ICMS. O que isso significa, Liciane? Significa que, quando eu colocava 100 kW, na hora de pegar de novo, eu pegava 71, até 2018. Com o CONFAS, o Paraná foi um dos únicos estados que continuou cobrando ICMS sobre o poste. Então, em 2018, eu entregava 100 e pegava 86 de novo, e a gente permaneceu assim, só mudou agora, porque a saída da TUG, o ICM sobre a TUG, que seria o mesmo ICM que saiu do combustível, saiu da conta de energia, esse mês todo mundo sentiu um decréscimo na conta, porque a gente não tem mais ICMS sobre o poste, a gente só tem ICMS sobre a energia. Então, no Paraná, a gente aderiu por último e foi o único que fez só por 4 anos. Então, esse crescimento lento que aconteceu, seguido por, depois do primeiro ano após a assinatura do governador, ele não foi dobrando como os demais estados do Brasil, e a gente tem acompanhado o Paraná com um crescimento um pouco mais lento que os outros estados. Aqui é muito bacana falar também, quando a gente fala do que vai ser o solar. Acho que ninguém para fazer essa conta, e eu faço ela toda semana e falo para todo mundo toda semana. Porque a oportunidade é tão grande aqui ainda no estado, a gente tem tanto para fazer, são 5,3 milhões de unidades consumidoras no Paraná. E a gente só tem 77 mil unidades com energia solar, sendo só 60 mil instalações. Ou seja, eu tenho 60 mil relógios com energia, compensando num total de 77. Então, a gente está só com 1,4% de participação ainda no estado. E isso é muito evidente quando a gente pega um avião e vai para Curitiba, vem para cá, como a gente fez esse mês aí, Pato Branco, Guarapuava. Ainda são poucos os telhados em que você vê solar, comparado a muitas cidades do Brasil. Então, fala-se que a taxa de penetração do solar ela vai ser até 10% da matriz, né, quando se fala do pequeno porte, que seria o residencial, o comercial, o serviço. Então, se a gente ainda está com 1,4 aqui, a gente ainda tem muito a conquistar e muito a crescer, porque eu entendo que o consumidor paranaense ele é um pouco mais cauteloso e conservador quando dessa escolha. E também, se a gente pegar números gerais de quantas unidades de produtor agrícola tem solar e quantas existem no estado, a diferença é muito grande ainda. A taxa de penetração deve ser até menor que esse 1,4% que a gente está apresentando aqui. Então, e potencial todo mundo tem, né? Se o financiamento estiver acessível, se pagar dentro do prazo do retorno do investimento, por que não fazer, né, um investimento para 30 anos, 40 anos, sendo que em 4 ou 5 anos eu vou ter pago equipamento e vou continuar economizando. Aqui o nosso ranking por cidade, e daí vamos falar lá em Cascavel, na 5ª posição. Primeira, Foz. Segunda, Maringá. Acho que esse também é novo, né, Luiz? Antes estava Maringá e Londrina na frente, mas aqui Maringá e Foz empatadas em 37,5 mega de potência. Londrina, Toledo, Cascavel. Curitiba em 6º, Marechal Cândido Rondon, Umuarama, Palotina e Francisco Beltrão. Por que esse destaque do norte aqui, né, e do oeste de vocês? Por causa daquele mapa do sol que a gente mostrou, em que vocês têm mais horas de produção do que a maioria das regiões do estado, e é por isso que o solar vai se destacando. É importante ver aqui que, quando a gente falava lá do ranking das cidades nacionais, vou voltar rapidamente, a gente tem aqui a última cidade com 71 mega. A nossa maior cidade está com 37. Então, ali você já compara o quanto a gente tem ainda de penetração, de possibilidade de negócio dentro do estado. Aplicações
do solar, né? Hoje a gente tem muitas tecnologias vindo, então já existem módulos com transparências, módulos coloridos, mas basicamente é a aplicação em telhados e usinas de solo. Aqui é uma flutuante, tá? O solar composto com a hídrica, ela diminui muito a evaporação. Então, em momentos de muito sol, muita crise hídrica, o solar pode vir a somar nos reservatórios das hidrelétricas, diminuindo a evaporação e melhorando a performance. Aqui também... Claro. Meu tempo já acabou, né? Deixa eu correr que meu tempo já acabou. Só para variar, eu falo demais. Mulher tem um problema sério, né? Que ela fala até dizer chega. Aqui, então, outras aplicações, mas eu quero chegar no agro. Quais as aplicações do solar hoje para o rural? A gente tem a questão da irrigação, a piscicultura, resfriamento, ou seja, toda a demanda que eu tiver energia elétrica, eu posso usar de modelo simultâneo, né? Então, injeto a energia e ponho a maioria dos meus equipamentos, principalmente a parte de bombeamento, né? Vou jogar para o reservatório, vou jogar no momento em que o sol está produzindo e vou ter uma eficiência energética no meu processo dentro do agronegócio. Com o fim da tarifa noturna, que está previsto agora para dezembro, eu tenho certeza que a maioria dos produtores vão começar a repensar a forma de usar a energia e achar soluções para a gente conseguir otimizar isso. E é aí que entra a questão da eficiência energética, das baterias, que a gente jogar um máximo de processos. E a gente já tem dados de que a irrigação em conjunto com o gerador a diesel, para que eu faça a irrigação com solar e complemente com diesel, existem projetos com payback hoje, com banco de baterias, de 3 anos, para lugares onde eu estou com uma grande distância da eletricidade, o custo de eu chegar com a rede vai ser muito maior do que eu colocar um fotovoltaico, mesmo com bateria, que ainda está caro, e transformar totalmente off-grid, porque a gente vai conseguir irrigar e ter melhor produtividade da área. Então, a gente vai aqui atuar, basicamente, reduzindo o custo da energia, mas também trazendo qualidade, segurança e autonomia no suprimento elétrico. Por que qualidade e segurança? Porque a partir do momento em que eu tenho mais pontos colocando energia do que só puxando, e daí vamos falar dos muitos fins de linha, falta da qualidade de energia que a gente tem no rural hoje, quanto mais produtores estiverem colocando energia, devolvendo, ele dá uma balanceada na rede, porque eu não tenho só tirando, eu tenho alguém injetando, e isso eu melhoro a qualidade de energia. Aproveitamento de áreas improdutivas, como os telhados, fachadas, coberturas, silos, ou seja, transformam áreas que eu já tenho em uma produção de renda. Aqui, alguns contextos de granja, né, de avicultura, a irrigação em Itapipoca, no Ceará, então, só de fonte solar, um local em que eu não tinha acesso à energia, cerca elétrica para o manejo animal, aqui em Cuiabá, no Mato Grosso. Aqui, como eu falei, os programas que a Absolar já trabalhou, de Goiás, aqui, aos comparativos dos resultados que eles tiveram antes do programa e depois do programa, e aqui você vê o gráfico bem certinho, que vai dobrando, sim, ano a ano, então não terminou 21, mas eles provavelmente estão bem mais próximos de chegar do dobro. E aqui é o meu agradecimento especial ao Renova Paraná, hoje na presença do Erlon e do secretário Norberto, que a gente visitou lá em Curitiba no dia do café da manhã com o governador. Então, a Absolar esteve à frente desse programa desde o início, auxiliando na estruturação, divulgação, e a gente fica muito contente de ter feito parte dessa história e saber que hoje tem quantidade de sistemas instalados e mais ainda buscando a energia solar. Aqui é só a parte de industrial. Aqui eu convido as empresas que são um setor. A Absolar possui hoje uma certificação
para poder validar a qualidade técnica das empresas. Então, convido vocês a participarem. Não necessariamente precisa ser associado para buscar essa certificação, e é uma certificação lançada agora na Intersolar 2022, que tem 2, 3 meses do programa, e a gente quer auxiliar e melhorar a qualidade da competitividade do mercado. Mais sobre o programa, sobre o nosso site. E, para concluir, a Absolar também tem uma aba no site que mostra as taxas de todas as linhas de financiamento no Brasil. Isso significa que vocês, querendo buscar informações de como é que está a taxa de um banco para outro, para a taxa de financiamento, a gente tem dentro do site. E um convite para quem é de mercado a vir somar conosco, porque a nossa batalha com o governador do estado ainda é grande de conseguir isenção do ICMS, que a gente só tem por 4 anos, e preciso de todo o apoio de vocês para essa conquista, que ajudaria demais o nosso setor. Muito obrigada e peço desculpas novamente por ter me excedido no tempo. Não, agora. Neste momento, deixamos aberto as perguntas. Se alguém tiver a fazer, então, para Liciane Ribeiro, por favor, levantar a mão, que será entregue o microfone. Boa tarde. Eu cheguei um pouquinho depois, talvez tenha abordado esse assunto. A respeito do cenário, após 6 de janeiro, você pode comentar um pouquinho? Amanhã eu acredito que vai ter uma palestra da BGD só sobre o tema, mas basicamente o que a gente entende é que com esses cenários futuros que a gente está vendo ali da matriz energética, do quanto o solar ainda tem para crescer essa taxa de penetração do Estado, hoje a gente tem problemas maiores do que a 14.300 em si, que é a Selic alta, né, que é um contexto eleição, dólar alto também, um contexto eleição, que vão interferir muito mais. Nesse momento, nós estamos num cenário de que o ICMS saiu da TUG, então a conta de energia de todo mundo ficou mais barata. Só que nós temos aumentos de energia que não aconteceram também por ser ano eleitoral. Então, esse ano que foi segurado, a gente vai vir, com certeza, com um aumento bem significativo no primeiro trimestre de 23, e esse aumento que vai ser para todos. Daí também falando um pouquinho da energia do Paraná. O Paraná hoje é a energia mais barata do Brasil, junto com Santa Catarina. Enquanto a gente tem 1,30 no Rio de Janeiro, 1,10 em Minas, a gente paga 86 centavos na tarifa do residencial. Então, só o reajuste da energia previsto para o primeiro trimestre vai ser muito maior do que os 3% de impacto, ou chegando a 10% ou 15% de impacto de investimento a maior do cliente nos próximos anos, do que o contexto da 14.300. Então, se eu tiver lá 15% de reajuste da energia, automaticamente tudo que a gente estava falando da 14.300 já ficou muito menor nessa escala de quanto vai impactar a mudança da lei. E a Absolar entende que, por mais que pareça uma taxação, como é uma discussão desde 2012, a 482, e os incentivos, enfim, por mais que o mercado começou a acontecer em 2015, ela completou 10 anos, né? E o cenário que a gente estava enfrentando ia ser muito pior, porque se cogitava até a alternativa 5, ou seja, pagar o ICM cheio, e não estava tendo uma conversa clara e transparente com a ANEEL de negociação. Conversava-se, chegava-se num acordo, quando vinha a publicação era muito pior. Então, a lei trouxe uma segurança jurídica para a gente conseguir projetar, porque o cliente que não pensou na energia solar ou não teve acesso a crédito agora, ano que vem não vai deixar de ser interessante, principalmente com o fim da tarifa noturna aqui no Estado e com esses reajustes de energia. Então, dentro do contexto, eu vejo que, num primeiro momento, está tendo uma corrida por esse tema, mas, no longo prazo, a gente tem hoje outras coisas que estão nos prejudicando a converter os negócios, que, num cenário pós-eleição, com cenário definido, a previsão da Selic é chegar a 7%. Então, se eu tiver 7 contra 14,
metade dos juros, eu já tenho um cenário muito mais tranquilo. Vai chegar em 3 meses? Claro que não, isso é, né, a Selic é projetar. Então, sim, vai ser um cenário talvez um pouco mais complicado num primeiro momento, mas a longo prazo o nosso cenário com certeza vai vir um reajuste de energia superior ao que a gente já estava acompanhando aí nos últimos anos. Alguém tem mais alguma pergunta? Não tendo, então, queremos agradecer mais uma vez então a palestrante Liciane Ribeiro, nosso muito obrigado.